Bom, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e de conduta. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso podemos confiar na palavra do nosso Deus. Ela tem lições preciosas para o nosso coração, porque ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros nos seus escritos originais, ela é infalível, ela não falha, ela é viva e eficaz, é o que diz Hebreus, e também ela é toda suficiente para mim e para você. Então sempre será bênção na nossa vida, com certeza. Leia a Bíblia todos os dias, peça auxílio, iluminação do Espírito Santo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Hoje a palavra-chave é maturidade. Quais são os sinais de uma vida madura? Como eu posso perceber se eu sou maduro ou não espiritualmente falando no meu dia a dia, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nas minhas posturas? Será que você é uma pessoa madura? Então vamos pensar em 7 sinais de maturidade ao longo da nossa vida cristã, tá bom? Estamos baseados aqui em 1 Coríntios 2,12. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 2,12 diz: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, que é esse sistema mundial contrário à palavra de Deus e aos princípios do reino de Deus. Mas sim temos recebido o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que nos foi dado gratuitamente? O Espírito Santo de Deus, o selo da promessa de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, é necessário nascer de novo para compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Aí vem o 15, que é o versículo-chave do que nós vamos falar hoje. Porém, o homem espiritual, e homem aqui é humanidade, homem e mulher, espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele mesmo não é julgado por ninguém, ele julga todas as coisas com discernimento e na sabedoria do Senhor. E aí fecha com 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a mentalidade bíblica, a mentalidade celestial. Ou seja, uma mente, um coração, uma alma, uma vida espiritual, uma vida interior, governada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos instrui no nosso dia a dia. E é quem, através das suas transformações, nos faz cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré. Amém? Então, o nosso tema hoje é esse. Como é que eu sei se eu sou maduro ou não? Quais são os sinais de maturidade na vida de um verdadeiro cristão? E eu trago para vocês 7 sinais de maturidade. Gostaria que você não ficasse olhando para o outro, não comparasse com outras pessoas, mas olhasse para o teu coração, para a tua vida, se essas características fazem parte do seu dia a dia, da sua trajetória, da sua história, nesse novo tempo com Deus, o tempo a partir da aliança e do compromisso que você fez com Jesus de Nazaré. Primeira marca, gratidão. Gratidão. Será que você é uma pessoa grata? Gratidão é a vitória sobre a murmuração. Será que você fica murmurando, reclamando da vida, das pessoas, das coisas? Ou você vence a murmuração com gratidão no seu coração? É grato a Deus, é grato à sua família, é grato aos seus amigos, é grato às pessoas que passaram na tua trajetória, é grato às pessoas da sua vida. Gratidão é a primeira marca de alguém maduro, de alguém bem resolvido na sua alma e no seu coração. Segunda característica de uma pessoa madura é a inclusividade. Inclusividade. O que é isso, pastor? É uma convivência sadia com as diferenças. Ele entende que somos diferentes, eu e você, todos nós somos diferentes, e que na multiforme sabedoria de Deus, Deus revela a sua graça, a sua sabedoria, o seu conhecimento,
nos abençoa uns aos outros por sermos diferentes. Não é porque somos diferentes que temos que rejeitar o outro. Não, as nossas diferenças enriquecem o meio em que estamos, enriquece a nossa família, o nosso casamento, relacionamento com filhos. Basta olhar para os filhos são diferentes. E as nossas diferenças são capazes de nos enriquecer como pessoas. Então, uma convivência sadia com as diferenças. A capacidade que eu e você temos de absorver culturas diferentes, temperamentos diferentes, ministérios diferentes, dons e talentos diferentes, porque somos diferentes, viemos de backgrounds familiares e culturais diferentes e precisamos, com a graça de Deus, dessa característica tremenda que se chama inclusividade, tá bom? Outra característica tremenda que nós temos é o temor a Deus. Outra característica maravilhosa. Será que você é uma pessoa que teme a Deus? Temor a Deus não é medo de Deus, mas sim uma reverência, uma vida honrosa, um respeito, uma dignidade na nossa relação com Deus e na nossa relação com outras pessoas. Ou seja, alguém que teme a Deus, essa marca fundamental de maturidade, ama o que Deus ama e aborrece o que Deus detesta. Aceita as pessoas, mas reprova os pecados, principalmente dela mesma. E não fica julgando as pessoas, mas sim julga erros e falhas, separando pessoas de pecados e falhas humanas, até porque todos nós somos pecadores, somos falhos e precisamos discernir entre pecado e pessoas, temendo sempre ao Senhor, amando o que Deus ama e detestando e aborrecendo aquilo que Deus detesta. Outra característica importante, outro sinal de maturidade é o domínio próprio. Quem tem domínio próprio sabe conciliar firmeza e ternura em momentos de conflito. Sabe conciliar firmeza e ternura em momentos de conflito. Quem tem domínio próprio tem domínio de si mesmo. É interessante que a palavra domínio próprio significa self-control, controle de si mesmo. Domínio próprio também na Bíblia Sagrada pode ser trocada por outras 3 palavras, que são palavras sinônimas, palavras intercambiáveis, que é a temperança, uma pessoa bem temperada, bem medida em todas as coisas, uma pessoa equilibrada, equilíbrio, temperança, domínio próprio, e uma pessoa moderada, com moderação. Então, essas 4 palavras falam dessa virtude tremenda que é o domínio próprio. Tem um teólogo cristão que diz que quem não tem domínio próprio em uma determinada área da sua vida tem um demônio próprio agindo naquela área da sua vida. E é interessante isso, onde as áreas que nós não dominamos, elas acabam nos subjugando. Então, se você não domina, por exemplo, a questão do dinheiro, o dinheiro vai dominar você. Se você não domina a questão do sexo, o sexo vai dominar você. Se você não domina as suas emoções vão subjugar e vão se transformar em senhores da sua vida. Né? Já dizia um filósofo antigo do século XVII, quem não tem domínio sobre as suas paixões, jamais será senhor de si mesmo. Vou repetir, quem não tem domínio das suas paixões, jamais será senhor de si mesmo. Outra coisa muito importante, 5ª característica, é equilíbrio entre a individualidade e o relacionamento. Equilíbrio entre a individualidade e o relacionamento, ou seja, é alguém que supera o isolamento. É alguém que também não tem dependência emocional de ninguém, ele só depende de Deus, mas entende que todos nós, numa sociedade, no coletivo, no senso comum, entre pessoas, temos interdependência uns dos outros. Quando você nasce dependente do seu pai e da sua mãe. Quando você se torna adolescente, jovem, você acha que é independente de tudo e de todos, sabe mais do que as pessoas mais velhas, mais maduras, de mais idade que você. Independência também é imaturidade. Dependência emocional também é imaturidade. Mas aí você alcança a maturidade, diz os especialistas, lá pelos 30 anos para cima, se Deus quiser. E se você assim buscar e permitir, a partir dos 30 anos, o que acontece? Você aprende que na vida nós somos interdependentes. Nós temos essa interdependência uns dos outros em amor, né? Servimos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, apoiamos uns aos outros.
e só temos que ser dependentes não de pessoas, mas sim de Deus, tá bom? Então preste atenção nisso e busque equilíbrio entre a individualidade e o relacionamento. Alguém que supera o isolamento, não fica uma pessoa encavernada, né, isolada, ilhada, e nem também é dependente emocional de ninguém, mas sim assume as suas responsabilidades, fomenta uma nova história através de escolhas conscientes, sábias, debaixo da bênção e da unção do Senhor. Outra característica de maturidade tremenda é a proatividade. Não é uma pessoa passiva, mas é uma pessoa proativa. O que é uma pessoa proativa? É alguém que sabe amortecer os golpes emocionais, as rejeições e age não por emoção, não por sentimento, mas por valores e princípios. Age baseado em valores e princípios. É uma pessoa proativa, ela não é passiva, ela não deixa a vida me levar, não. Ela faz a sua história. Ela é proativa, ela é uma pessoa de ação. De baixo, primeiro reflete, pensa, analisa, mas parte para a ação, não fica na passividade, não deixa ninguém defecar na sua cabeça, não. Pelo contrário, é uma pessoa proativa, se posiciona, reage e tem essa característica da proatividade. Outra característica tremenda de uma pessoa madura é uma pessoa coerente. Coerente. Maturidade é coerência. O que é coerência? Coerência é não exigir dos outros aquilo que você não exige de si mesmo. É você falar e fazer aquilo que você fala. É viver antes de cobrar dos outros aquilo que nem você vive. Então nós precisamos ter coerência, querido, entre o falar e o fazer. Precisamos ser antes de querer ter. E precisamos compreender as coisas através da coerência, tá bom? Então essas são as características: gratidão, inclusividade, temor a Deus, domínio próprio, equilíbrio e proatividade e coerência, ou seja, tudo isso está tudo embutido na sabedoria de Deus. Se você é uma pessoa sábia do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra, se você tem a mente de Cristo, que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 2, se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você vai discernir, perceber, julgar todas as coisas, mas não será julgado por ninguém, porque você sabe quem você é em Deus, você tem uma identidade em Cristo e você age, escolhe, faz escolhas, toma decisões baseadas por princípios e valores do reino de Deus, tá bom? Então, que Deus te ajude através desse ensinamento, que você aprenda coisas valiosas e maravilhosas na graça e no poder do Senhor. Amém? Que Deus seja contigo, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, que você tenha um dia abençoado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no link de descrição também embaixo vai ficar todas as nossas informações. Se você quiser contribuir conosco, tem as informações aqui embaixo, horário de culto, endereço da igreja, todas as informações para que você possa conhecer o nosso ministério. Vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama, Igreja Casa na Rocha, toda quarta-feira, às 20 horas, na sexta-feira, o culto da juventude, a nossa célula da nossa mocidade, e também no domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas, 2 cultos para abençoar o teu coração. Um grande abraço ao Davi Renan, o Leandro da Ju, o Miguel Ribeiro, o Amarildo Docai, a Estrela Rojas, nossa amiga querida lá do Chile, o Guerreiro Dirsnes e o Merquias, o Jason Merquias, meu cunhado, a Cica Celos, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós e que o Senhor te abençoe desde Sião e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dando todas as bênçãos maravilhosas que Ele tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe. Estamos encerrando a nossa live. Você que chegou agora no finalzinho, né? Fica aqui à vontade, né? Assista novamente esse vídeo para que o Senhor te abençoe, te guarde, que você cresça na sabedoria, na graça e na unção do Senhor. Tá bom? Um abraço para a Aninha também, a Ana Paula. Deus te abençoe, querida.
O Guia Vertical também seja abençoado em nome de Jesus. Todos aqueles que vão entrando, vocês que entraram agora no finalzinho, já estamos encerrando a nossa live, o nosso devocional, mas você pode assistir, vai ficar disponível no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Igreja Casa na Rocha. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.